Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia no ar, mais uma vez, com o Pensar Segurança. E, novamente, evidentemente, com a presença aqui do doutor Arnaldo Eugênio, a quem eu dou bom dia e agradeço aqui pela presença. Bom dia, doutor Arnaldo. Bom dia, Oscar. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio estar aqui debatendo com você esses temas. Hoje é dia 4 de setembro. Estamos iniciando o 9º mês do ano. E o setembro ele traz uma marca que é ser Setembro Amarelo. Ontem, o Pensar Piauí publicou um artigo de autoria de Arnaldo Eugênio sobre este assunto e nós vamos abordá-lo. Mas vamos falar também sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. Ontem terminou a primeira fase, o Supremo retoma a semana que vem. Houve a exposição por parte da Procuradoria e do relator dos motivos pelos quais Jair Bolsonaro e outras pessoas estão sendo processadas. Houve a defesa dos advogados e eu quero ouvir Arnaldo Eugênio sobre o julgamento de ontem. Depois da última edição do Pensar Segurança, houve também uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público, que pegou uma associação entre o PCC e autos endinheirados da Avenida Faria Lima, em São Paulo, centro econômico do país. Vamos discutir também este assunto. E neste vai e vem da Polícia Federal, ontem a Polícia Federal prendeu um policial federal. Quero saber do professor Arnaldo Eugênio como é que é esta situação da corporação prender alguém da própria corporação. Muito bem, essa é a nossa temática de hoje, Setembro Amarelo e sua importância, professor Arnaldo Eugênio. Bom, essa é um movimento social que surgiu para que as pessoas pudessem despertar pessoas a compreender o fenômeno social complexo do suicídio, que é uma forma de violência através da autodestruição. E também motivar pessoas a acolherem agora. Uma das questões que eu coloco no artigo é que para acolher, para entender o fenômeno, é preciso conhecimentos. E esses conhecimentos, só por si, não bastam, porque tem pessoas que têm muito conhecimento. Tem pessoas com doutorado que cometeram suicídio. Então, assim, não é o grau de instrução que leva alguém a cometer um suicídio. Um pensador clássico da sociologia, Emile Durkheim, ele colocava 3 tipos de suicídio. O suicídio anônimo, o egoísta e o altruísta. Então, ele dizia o que leva alguém a cometer um suicídio? A própria sociedade em que ele vive. Então, se ele não tem um ajuste ou um desajuste na sociedade, ele tem muito propensão de vir a cometer um suicídio. E aí, eu digo no artigo também, que aí é a importância do Setembro Amarelo. Não só o setembro é um mês simbologia para chamar a atenção. A atenção deve ser durante todo o ano. Durante todo o ano. Por quê? Porque ninguém está imune ao suicídio. Ninguém está imune à autodestruição. Porque o suicídio ele a autoviolência, é uma autodestruição que ela requer, assim, não tem como eu prevenir que alguém vai cometer um suicídio. Há algumas coisas que a gente precisa entender. Antes da gente falar disso, vamos voltar aqui para Emile Durkheim. O senhor falava que ele classificou 3 tipos de suicídio. Rapidamente, vamos dar uma passada por cada tipo. Isso. O egoísta vem do ego, ou seja, o indivíduo ele tem um ego, uma individualidade tão exacerbada que ele perdeu o controle, a sociedade perdeu o controle sobre ele, ou seja, ele vive em um mundo tão ególatra que ele, por não suportar viver numa sociedade que tem que dar satisfação, normas, às regras, aos controles, aos costumes, ele comete o suicídio para não ter que submeter a essas regras dessa sociedade. Há um desajuste,
há um ego individualizado do indivíduo, que ele não consegue suportar viver em sociedade naquelas regras. Então, para não viver assim, ele prefere cometer o suicídio. Esse é o tipo 1. O egoísta. O 2. É o altruísta. O altruísta, ele tem uma aprovação cultural e ele beneficia a ordem social. Ou seja, o indivíduo comete... Para ele, o individual dele não é tão importante. É muito mais importante aquilo que ele defende, ou um outro grupo, ou um outro indivíduo, ou outra situação. Por exemplo, os pilotos kamikazes, né? Eles cometem, no Japão, na Segunda Guerra, eles se autodestruíam em nome, né, De da uma pátria, de causa. uma causa política ideológica, assim como os terroristas também que se jogaram contra as Torres Gêmeas. Então, defendendo os valores daquela cultura, que aquela cultura aprova. Ela reconhece eles como heróis. Imagino que eles iriam entrar no reino de um lugar onde tem heróis. É culturalmente aprovado. E o terceiro é o anômico. Esse é o mais anômico. Anômico. Que vem o A de negação e nômico vem de normalidade. Então, uma anormalidade. Então, um indivíduo vive numa sociedade sujeito a variações de uma normalidade posta, que se ele não for trabalhado isso nele, em qualquer manifestação ou quebra dessa normalidade, ele pode entrar em crise, e aí ele não, por não aceitar essa mudança, essa desagregação social, ele pode imaginar que não dá para viver mais nesse mundo, né? Com essa desordem, com essa guerra, com tudo isso, ele termina cometendo suicídio. Por exemplo, numa crise econômica, uma pessoa muito rica, ela perde tudo de uma hora para outra. Há uma desagregação social tão grande nela que ela prefere tirar a própria vida do que acreditar que é capaz de recuperar tudo aquilo ali. Por isso é que a gente diz que ninguém está imune ao suicídio. Alguém pode, de repente, por a falta de um relacionamento, matar. Há um caso bem recente aqui. Ou morrer. Muitos matam e depois cometem o suicídio. Então, assim, há uma desagregação do indivíduo tamanha no suicídio anônimo que um fato que aparentemente para outros é tão insignificante pode ser uma bomba relógio explodindo dentro dele. Então seria mais ou menos esses 3 tipos. Professor O Arnaldo, altruísta e o anônimo. Setembro é um mês. A gente tem que ter atenção para essa questão durante o ano todo, mas setembro é um mês que se fala mais. A medicina puxa esse assunto, a comunicação também puxa esse assunto. Como foi que surgiu essa ideia de definir o mês de setembro? Há uma razão para ser setembro? O que significa o amarelo? Queria que o senhor falasse do movimento social Setembro Amarelo. O movimento social que surgiu a partir da discussão entre os grupos sociais, a partir de dados, de levantamentos, a partir de discussões com profissionais, e essas discussões foram se amplificando e mostrando o tamanho o tamanho que o fenômeno tem na sociedade, que a partir do final do ano, muitas vezes você tinha muito mais suicídios próximo do Natal. Em algumas sociedades tem muito isso. Próximo do Natal tem muito suicídio. E aí, nessa proximidade, escolheram o mês de setembro com uma simbologia. E a cor amarela, ela está ligada mais à questão da vida, da vivacidade, da questão de priorizar o brilho, de mostrar às pessoas que tem vida, que é algo para pulsar, que a vida é importante, a vida importa, né? Que ela procura encontrar meios, mas não tem como, às vezes não é tão simples, porque a mente humana ela é muito complexa. Não é tão simples você encontrar uma fórmula mágica que diga, agora você não vai mais cometer suicídio. Não existe uma vacina. E na comunicação, como abordar esse tema? É uma situação onde os jornalistas têm todo um critério para dar a notícia. Como é que o senhor vê essa situação da abordagem desse tema pelos jornalistas, pelos meios de comunicação? Primeiro, porque a ideia de trabalhar o Setembro Amarelo veio com a perspectiva de romper com tabus e estigmas. Ou seja, a partir dessa discussão, começou-se a trazer para a sociedade
mostrar a ela a importância desse fenômeno social que ele precisava ser abordado e ser compreendido. Mas ainda existe muito tabu, que tem pessoas que, por exemplo, dizem que fulano cometeu suicídio que é fraco. Para se matar, tem que ter muita força. E essa força muitas vezes é pelo desespero. E aí tem um estigma, esse estigma do que é fraco, o tabu é porque não tem Deus no coração. Na realidade, isso não, são questões muito mais profundas do que meramente essas que a gente encontra. Então, a comunicação, ela poderia trabalhar isso cotidianamente, aos poucos, mostrando para a população o que é o suicídio. Ao falar do suicídio, não para não expor as pessoas, mas dizer, olha, alguém resolveu que viver não era importante. E aí colocar, para não colocar muito sobrecarregar sobre a própria a vítima, colocar, dizer, olha, viver é importante. É dificuldade. Viver é como um eletrocardiograma. Ninguém vai estar toda hora em cima, toda hora embaixo, mas sempre nessa pulsação. E eu tenho que aprender a equilibrar isso. Quando eu estiver em cima, saber que em qualquer momento eu posso estar embaixo. Quando estiver embaixo, eu saber que uma hora eu vou estar em cima. Porque se eu pedir o equilíbrio, se eu pegar no eletrocardiograma, o equilíbrio é a morte do paciente. Nunca eu vou ter uma vida totalmente equilibrada. Não tem como. Nós somos seres insaciáveis, desejantes por natureza. Então, o que a comunicação poderia trabalhar isso, não só no Setembro Amarelo, principalmente no Setembro Amarelo, mas os meios de comunicação poderiam estar abordando isso em debates abertos, né, para os comunicadores também entenderem, porque também há suicídio entre comunicadores, entre jornalistas, para entender o fenômeno. Porque quando é que eu vou começar a ter um controle sobre um fenômeno social? Quando minimamente as pessoas começarem a compreender as causas desse fenômeno. Agora, não é porque eu compreendo o que é o suicídio que eu não vou cometer um suicídio. Como eu disse, existem pessoas com PhD que cometem suicídio. Existem pessoas analfabetas que não são tentadas e não cometem. Então a gente poderia estar abordando todas essas questões. Então a imprensa é fundamental nesse momento de fazer com que o conhecimento chegue até as pessoas. Uma última pergunta aqui, ainda dentro desse tema. Antes da gente ligar as câmeras aqui, o senhor falava de uma predominância de suicídio em regiões de Teresina. Como é que é isso? Quem fez esse estudo foi o professor Benedito Carlos de Araújo Júnior, sociólogo, que faleceu em 2000 e, se não me falha a memória... Acho que durante a pandemia, né? Durante a pandemia, né? E ele fazia esse estudo, na época nós encontramos em São Paulo no doutorado, e a gente conversava muito sobre isso, que eu tratava a violência e ele tratava o suicídio, que é uma forma de autoviolência. E a Teresina, no início dos anos 2000, ela foi considerada a capital do suicídio, proporcionalmente. Ou seja, pelo o tamanho da população, havia um índice muito alto de suicídio. E aí chamou a atenção do Benedito para estudar. Então, essa mancha, ele começou a ver os casos. Onde estavam acontecendo esses casos? Então, essa mancha, ela percorria ali da ponte, ali na região do Círculo Militar, passando por parte da Zona Leste, ali pelo antigo Jockey Club, até chegar ao Zoo Botânico, ou seja, era onde acontecia o maior número de casos de suicídio. E era um suicídio anômico. Aí você vê um dado que o Durkheim dizia, que nessas sociedades capitalistas, há mais suicídio anômicos entre ricos do que pobres. E aí você vai ver que essa região, essa mancha, passa exatamente por uma área onde é considerada a área nobre da capital, ou seja, onde há altos índices de suicídio. Por quê? Porque no suicídio anômico, essa desagregação social. Então, eu tenho muitos pais que acham, que acreditam que os filhos... Eu dou tudo para você. Dou tudo o que é. Me deu dinheiro para ir para o shopping, lhe dou cartão, lhe dou viagem, lhe dou... Mas não lhe dou afeto. Não lhe dou carinho. Aí ele vai usar outros subterfúgios para tentar encontrar saídas, ou seja, o desespero, uma forma de pedir socorro. Eu queria era carinho, eu queria era atenção. Cartão, isso aqui não vai comprar, ninguém compra meio quilo de amor no supermercado, ninguém compra numa loja, é uma roupa de carinho. Muito obrigado, então, professor, por essa exposição aí sobre o Setembro Amarelo que nós estamos vivendo
este mês. Antes de passar para o próximo tema, eu queria pedir para a audiência do Pensar Piauí dar uma curtida aqui no Pensar Segurança, colocar lá no sininho, compartilhar com os amigos, para a gente fazer o Pensar Segurança chegar o mais longe possível. Vamos lá, professor. Essa semana foi marcada, então, pelo julgamento de Jair Bolsonaro, pelo início do julgamento de Jair Bolsonaro e os cúmplices na tentativa de golpe no Brasil. Houve a primeira fase, que foi encerrada ontem, de exposição dos motivos do processo, alegações da Procuradoria-Geral da República, relatoria do Supremo e a defesa dos advogados. Os bolsonaristas, vez ou outra, levantam um tema, professor, que é: não houve golpe. Portanto, ninguém tem que ser julgado. Aí eu indago, professor, se o golpe tivesse ocorrido, a gente não estava no julgamento da tentativa dele. Enfim, estamos iniciando, então, queria que o senhor abordasse essa questão do ponto de vista dos seus estudos, dos seus conhecimentos acadêmicos, e queria, se o senhor acompanhou e observou, que o senhor falasse um pouco, porque eu achei que foi sintomático, a atuação dos advogados de defesa dos réus. Julgamento do Supremo sobre Jair Bolsonaro na visão de Arnaldo Eugênio. Nós já havíamos até publicado um artigo no Sim. Pensar Piauí, que assim, não se tratava de qualquer réu. Ou seja, é alguém que tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu. Os bolsonaristas também dizem como estão julgando um golpe se não houve o uso de armas e exércitos. Exatamente. Se tivesse usado armas e o exército, nós teríamos a concretização do golpe. Aí não teria julgamento de forma alguma. Então, na realidade, os crimes imputados ao Bolsonaro, eles têm são carreados muitos indícios de prova. Então, assim, é uma situação que é um réu. Se você olhar só no período da pandemia, o que ele fez, o que ele disse, o que ele zombou, o que ele debochou das mortes na pandemia, né, já tem uma ideia de com quem estamos lidando. Então, assim, se nós olharmos para todos os tiranos, como Muammar Gaddafi, esses ditadores que existiram, todos eles têm esse comportamento de ódio às classes vulneráveis, de ódio aos pobres, de querer ter o poder a qualquer custo. E, a qualquer custo, ele instrumentalizou todas as instituições estatais para tentar dar o golpe. Ora, por que ele não vai ser julgado, não pode ser condenado por tentar? Não houve golpes, exatamente, não houve porque as instituições barraram. Porque o povo barrou nas urnas. Ele tentou, usou todos os meios, todos os instrumentos para barrar. Politicamente não conseguiu. Perdeu nas urnas. Tentou fazer isso institucionalmente, instrumentalizando todo o aparato estatal de todos os setores para tentar dar este golpe, não conseguiu. E por último, foi o 8 de janeiro, usando a massa, a céfala bolsonarista, para tentar destruir, colocar a força, de mantê-lo ele à força no poder. Então todas essas manobras, todos esses crimes que ele cometeu, ele vai responder, está respondendo, e com certeza, o nível, né, de aprofundamento das investigações da Polícia Federal, da queixa-crime da PGR, e de como estão sendo feitos os julgamentos, né, com certeza Bolsonaro terá sim que pagar muitos anos na cadeia no Brasil pelos crimes de tentativa. Aí a gente pode até comparar. Se fosse assim, fulano tentou matar alguém, mas não matou. Então ele não deve ser julgado, não deve ser condenado. E se ele tivesse matado? Aí sim. Então não tem que esperar que algo aconteça para que eu possa
Isso é o que a gente chama de prevenção, não é? Exatamente. Então, assim, para que outros não tentem, eu vou usar e para aquele dali também não tentar. Para aquele dali não tentar. Então, houve uma tentativa, sim, fracassada. Se a pessoa tentou um assassinato e não conseguiu, ela deve ser condenada pela tentativa de assassinato até para que ela não venha a cometer no futuro novos crimes. Assim como possa prevenir aquele que tenta um golpe de Estado. Exatamente, para que outros percebam que tentar dar um golpe de Estado no Brasil, ou seja, tentar contra a democracia, corre um sério risco de terminar na cadeia. Aí o julgamento começou, a semana que vem tem o veredicto que o senhor já anunciou aqui, Bolsonaro será condenado, mas oficialmente a gente Ainda só vai não. saber disso a semana que vem. Em breve nós vamos ter essa notícia. E aí os bolsonaristas se mexem nos bastidores da política e está havendo em Brasília uma força-tarefa, eu diria assim, até porque um não congressista, mas político e governador foi para Brasília, no caso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para articular uma anistia a Jair Bolsonaro. A ideia é nenhum dia de cadeia para Bolsonaro. Ele é condenado na terça-feira, dia 12, vai alegar doença e pedir uma internação, e enquanto isso, nos bastidores, os deputados votam a anistia. Depois de votada, ele já pode receber alta do hospital e voltar para casa sem não passar nenhum dia na cabeça. Esse é o plano. Esse é o plano. E eu lhe pergunto, parte do meio jurista diz que é inconstitucional porque a tentativa de golpe é uma ação que... a condenação por uma tentativa de golpe é uma ação que não cabe anistia a ela. É inconstitucional propor isso. Sim. Me fale sobre isso, professor, explicando. Propor o fim do... a anistia é propor que quem tentou cometer um crime contra o Estado brasileiro, né, ele ser anistiado é assim, dar o perdão. E dizer, não, tudo bem, ele errou, mas nós vamos aceitar que ele seja perdoado. Mas a questão aqui não é de perdão, não é de pecado. A questão aqui é de crime. No Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe de Estado é um crime gravíssimo. Portanto, a lei, o judiciário deve sim e fará isso dentro do devido processo legal, né, fará esse julgamento e o caso do Jair Bolsonaro será um caso exemplar para a democracia. O mundo inteiro está olhando para o Brasil e vendo como a democracia brasileira, mesmo ainda passando por algumas instabilidades, ela tem uma força, as instituições mostraram muita força. E esse julgamento é consagrar a força das instituições no Estado brasileiro. Então, essa tentativa de anistia por alguns parlamentares é até uma forma de sabotar a democracia brasileira. Pessoas que estão ocupando cargos eletivos graças à democracia. Pessoas que estão governando estados graças à lei, né, a legislação política que permite que eles concorram e permaneçam no cargo dentro de uma legalidade. Então não é de estranhar, mas parece assim uma tentativa, mais os bolsonaristas são muito tentadores, né? Assim, nesse sentido, de tentar golpe, tentar crime. O senhor acompanhou a performance dos advogados ou não? Sim, o que mais me chamou a atenção foi do advogado Mauro Cid. Foi muito inteligente. O que foi que ele fez? Narre aí para a nossa audiência. Todos ali na defesa tentam atacar o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo.
tentam dizer, que tentam desvirtuar todas as formas todas as maneiras, encontrar todas as maneiras de desvirtuar, né, os indícios de crime. Já o advogado do Do Mauro Mauro Cid, Cid. sabiamente, ele agiu assim, não negou que ele cometeu determinados crimes, né? Mas por que ele não negou? Porque está tão Evidente. evidente os crimes que ele diz assim, bom, eu vou tentar reduzir essa pena. Negar isso é impossível. Negar o que está tão óbvio, é como tapar o sol com a peneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar diminuir a pena. Tentar diminuir a pena é, eu vou elogiar a todos e a tudo, para que meu réu, o meu cliente não seja massacrado, o meu cliente não pegue uma pena máxima e que a delação premiada seja assegurada a ele. Então ele foi muito sábio em não atacar o STF, não fazer um espetáculo, não transformar o julgamento ou aquele momento num picadeiro, como muitos estão tentando fazer. Porque Agora, praticamente assim, eu vou defender o quê? o, O fato de defender a anistia, olha só, como é contraditório. Os bolsonaristas defendem a anistia. Anistia é quem? É quem cometeu o crime. Então eles reconhecem que houve crime. Ou se eu estou pedindo anistia a quem cometeu o crime, anistia a quem cometeu o crime. Então você está reconhecendo que houve crime. Tanto é que você está pedindo anistia. Então o que você tem que pedir é o devido processo legal. Você comprova. O senhor, que é doutor em antropologia, convidado nosso aqui para Todo Pensar Segurança, chega aqui no programa e cita um estudioso. Hoje o senhor já citou Emily Durkheim. E o que se espera dos grandes tribunos do direito também é isso. Mas ontem, um dos advogados, em vez de citar filósofos, estudiosos, antropólogos, sociólogos, citou a sogra dele. O senhor viu esse episódio? Esse eu não acompanhei isso aí não, mas é impressionante isso aí, assim. A sogra dele é jurista? Não, é sogra Ela dele. escreveu um livro de direito, filosofia do direito. Ela é só sogra É dele. só sogra dele, né? Há dois aspectos a lamentar. Mas, assim, a gente vê que como muitas pessoas elas perdem a oportunidade de mostrarem a qualidade e o conhecimento que elas têm, a seriedade, a decência naquilo que fazem. E quando se vai para um julgamento desse, que é talvez um dos julgamentos mais importantes na democracia brasileira, é esse, nesse momento, você encontrar pessoas que estão no mundo jurídico usando desses subterfúgios. É de se lamentar e dizer, até a gente se perguntar, quem foi teu professor? Quem foi teu mestre? Em que escola tu estudou? Para quê? Para que a gente não frequenta esse lugar. Deixa eu ilustrar esse nosso comentário aqui sobre a performance dos advogados com uma matéria que o Pensar Piauí publicou já no dia de hoje. E o título é No Julgamento, quem foi ver Alexandre de Moraes viu Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes é o juiz do momento do STF, né? Os bolsonaristas escolheram ele para Cristo. Eduardo Bolsonaro, dos Estados Unidos, articula sanções contra ele e ele é o grande bode expiatório. E se esperava, assim, um estrelismo dele nos 2 primeiros dias. E foi o contrário. O julgamento, diz a matéria do Pensar Piauí, o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado em andamento na primeira turma do STF tem sido marcado pela atuação firme da ministra Carmen Lúcia. Nos 2 primeiros dias de sessão, realizados na terça 2 e quarta 3, a magistrada protagonizou momentos que colocaram em xeque as teses da defesa e expuseram contradições no discurso dos advogados dos réus. Na terça, professor, durante a sustentação do advogado Paulo Renato Garcia Sintra, defensor do deputado Alexandre Ramagem, Carmen Lúcia interrompeu a explanação para corrigir uma confusão recorrente entre processo eleitoral auditável e voto impresso. A ministra destacou
que o sistema eletrônico de votação já é auditável desde 1996, submetido a várias fases de verificação. Abre aspas. Essa confusão foi repetida para criar incerteza na cabeça do brasileiro do brasileiro e da brasileira e colocar o processo eleitoral em xeque, afirmou ela. Já no segundo dia de julgamento, Carmen Lúcia voltou a protagonizar outro momento decisivo, ao questionar Andréu Fernandes, advogado do general Paulo César Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa, e réu no processo, a ministra conseguiu extrair uma admissão de que Jair Bolsonaro, de fato, planejava adotar medidas de exceção. Fernandes havia repetido diversas vezes que seu cliente tentou demover o presidente da República. Demover o presidente da República. A ministra, atenta, o interpelou. Demover de quê? Perguntou ela. Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou em nada. Pressionado, o advogado respondeu, abre aspas, demover de adotar qualquer medida de exceção. Ou seja, acabou jogando Bolsonaro nas covas dos leões. Ele disse que o presidente tinha a intenção sim de dar o golpe. O primeiro advogado ficou misturando o ser auditável do processo eleitoral com o voto impresso, e o voto impresso é a possibilidade de ficar revelado para outro em quem eu votei. Exato. Então, a urna eletrônica, ela preserva essa segurança que o eleitor precisa ter, mas é um processo plenamente auditável e a ministra fez essa correção em pleno julgamento porque o advogado fazia o jogo de palavras para confundir. Exatamente, a tentativa é essa de confundir e inflamar os bolsonaristas. Isso. Acéfalos do que é da lei eleitoral, acéfalos do que as regras das urnas eletrônicas, porque a mesma urna eletrônica que eles falam hoje é a mesma que elegeu o Bolsonaro. Em 2018. E lá ela não servia, então eles, na verdade, estão criando... E que elegeu os vários deputados bolsonaristas que compõem o Congresso Nacional. Que usaram dessa alienação bolsonarista para se elegerem, se promoverem. E agora eles querem, de alguma forma, dar satisfação a Bolsonaro, mas sem chance. Né? Então, assim, os advogados tentam, alguns tentam, de alguma forma, desvirtuar conceitualmente o julgamento, para que confunda a população, para que a população fique alienada do que está sendo debatido. E aí a ministra Carmen Lúcia, ela entra como uma professora orientadora, esclarecendo ao público assim, o que ele está dizendo, na verdade, não é isso, é isso. O que ele está tentando fazer é mentir em relação a isso, mas a verdade é isso. Ou seja, esclarecendo ao público. Então é como se fosse uma tradutora do mundo jurídico para o público, né, para o senso comum. Muito bem, eu queria puxar aqui nosso outro tema do programa de hoje, professor, um tema que o senhor tem falado aqui no Pensar Segurança, em seus artigos, com muita frequência, que é a infiltração do PCC na política. Há poucos dias, uma mega operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de São Paulo, escancarou essa situação que o senhor há muito tempo fala aqui no Pensar Piauí, mas o senhor fala na teoria e agora eles deram exemplos concretos e mostraram nomes, pessoas que foram presas por envolvimento entre operações econômicas delituosas e envolvimento com pessoas do crime organizado. Essa operação, na realidade, ela ainda está em andamento, até porque as principais cabeças
não conseguiram fugir, não foram presas. E após a operação, se estuda inclusive a possibilidade dela ter sido vazada. Tanto é que o número de prisões não foi aquele esperado. Então é isso. O crime organizado está infiltrado na política e também na economia, porque o coração econômico do país foi sacudido, a Faria Lima, em São Paulo, foi sacudida porque de lá vêm nomes de peso envolvidos com o crime organizado. Certo. Olha, isso desde o início da investigação do Ministério Público de São Paulo, pelo promotor daqui, já vinha mostrando que os tentáculos do crime organizado, ele iria se diversificar em outras áreas para que eles pudessem lavar o dinheiro, expandir. Porque qual é o grande objetivo das organizações criminosas? Se apossar das instituições públicas. Porque fazendo isso, eles passam a dominar o Estado. Então, para fazer isso, há uma dinâmica dos tentáculos da criminalidade que é se infiltrar no sistema. Se infiltrar na economia, se infiltrar na política. Na política já está aprovado por A mais B. A quantidade de vereadores que tentaram se eleger, que estavam ligados ao crime organizado, outros que se elegeram, a quantidade de governadores, de deputados estaduais, deputados federais, de senadores. Isso aí o cotidiano mostra, e aí quem quiser saber isso aí. Com relação à economia, isso já havia sido alertado pelo Ministério Público de São Paulo. A Polícia Federal já sabia disso. Ela tinha informação. Isso não foi levado adiante no governo de 2018 a 2022 porque havia interesses. Né? Daí o julgamento do Bolsonaro. Havia interesse, também faz parte desse conjunto aqui. Mas isso é uma outra questão. Então, os tentáculos do crime organizado, ele busca se infiltrar em vários setores da sociedade para que ele possa dominar. Dominar quem? Dominar o Estado. Dominar o Estado é dominar as instituições. Ou seja, se infiltrar nessas instituições. Então, o crime organizado que começa com o tráfico internacional de drogas e o tráfico de armas, ele começa com uma pressão muito grande do sistema das forças de segurança, eles começam a diversificar isso para lavar esse dinheiro. Então, pessoas inimagináveis, inclusive pessoas ligadas a esses famosos, não vou generalizar, mas os que chamam agora nas redes sociais, que são influencers. Os influencers. Esses influencers que fazem um espetáculo midiático em relação a esses joguinhos e tal. Por trás disso aí existe o crime organizado. Mas não aquele crime organizado que lida só com drogas, mas um crime organizado que lida para lavar dinheiro sujo dentro do mercado financeiro. E aí você vai usar desse mercado financeiro, eu incluo não só a Faria Lima, mas todos os outros negócios. E se você observar bem, aqui no Piauí teve uma operação da Polícia Civil e Ministério Público recentemente que envolveu... Ontem. Né, Ontem. Exatamente. A polícia daqui também desbaratou. Distribuidoras de medicamentos e revendedora de veículos aqui no centro de Teresina, praticamente no centro da cidade. Então você percebe, hoje, o que é preciso... Eu até estava imaginando ontem, depois dessas operações, que a polícia deveria seguir o que faz o GAECO. O GAECO ele tem paciência e trabalha com inteligência para dar o bote certo. Então, assim, o que a gente precisa entender agora é trabalhar não a força necessariamente. Quando precisar de usar a força, o Estado tem. Mas usar essencialmente a inteligência para rastrear eu acredito, professor, que a nível federal, lá eles tiveram essa paciência do GAECO, porque foram as fintechs agora o principal alvo dessa operação. E o Ministério da Fazenda já vem há algum tempo de olho na atuação das fintechs. Aí, em janeiro desse ano,
aliás, em setembro do ano passado, está com um ano, que foi baixada uma portaria para regular as fintechs, para elas serem vistas como banco. E essa portaria começaria a vigir em janeiro deste ano. Foi quando o deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, fez o famoso vídeo dizendo que o governo federal queria taxar o Pix. Fez aquela confusão conceitual e a Fazenda teve que recuar. Eu acredito que recuou, ficou agindo no silêncio e aí agora desbaratou essa mega operação para exatamente pegar essas operadoras do sistema financeiro, as fintechs, para regular. Tanto é que elas agora serão reguladas e vistas, encaradas como um banco, que é o que de fato elas são. E outro nível é pegar os cabeças da lavagem do dinheiro. Do crime. Ou seja, do crime. Então, assim, o crime organizado, a gente tem até uma discussão sobre essa terminologia, o crime organizado e tal. O Estado, ele tem recursos humanos e materiais para fazer um controle sobre isso. Sobre agora, professor, vamos fazer um alerta agora, aqui. Uma das coisas, sabe uma das coisas que chama a atenção é, em muitos casos, principalmente nos casos que envolvem pessoas com grande poder aquisitivo, a traição interna, que é a corrupção, ou seja, de vazar informações. O Estado brasileiro precisa fazer uma correção nas suas instituições. Nós vamos já falar aí dessa história. Mas eu queria, nessa temática, só mais uma discussão. A Colômbia já foi um país dominado pelo narcotráfico. O México teve esse momento também. E alguns outros países aqui da nossa América Latina, mas também de outros continentes. E quando a gente começa a discutir essa situação, professor, de Polícia Federal prende criminosos que se envolviam com a economia, quando a gente percebe que esses criminosos das grandes facções do Brasil controlam postos de gasolina. Ontem a polícia prendeu um deputado estadual do Rio de Janeiro que facilitava a venda de armas para a para a bandidagem carioca. A gente percebe quão perto daquela Colômbia do narcotráfico, do México do narcotráfico, estava ou está o Brasil de hoje. Então, eu acho que o cidadão brasileiro, ele tem uma responsabilidade sobre o futuro desse país muito grande, porque é o cidadão brasileiro quem vai definir o deputado estadual, o deputado federal, o senador da República, o presidente da República, os governadores de estado, o ano que vem. E depois, não adianta chorar e dizer que político é tudo corrupto. Se entregar o país, se entregar o Brasil por crime organizado, nós vamos passar maus bocados aqui. Isso tem uma relação, eu até escrevi também uma época, vou pensar Piauí, sobre isso. É o voto consciente. Mas, como dizia Paulo Freire, ninguém constrói a consciência de ninguém. Você pode até despertar. O que a gente percebe é que o crime organizado está usando das fragilidades do sistema ou da sociedade brasileira para se infiltrar no sistema. No sistema que eu digo é na economia, na política, né? Porque na sociedade já tem os seus tentáculos minimamente com essas pequenas organizações. Então, é preciso também que, além dos órgãos fiscalizadores, além do aparato de segurança, é preciso que a população também tome parte. Porque ninguém... Essa responsabilidade é da população. É do cidadão. Então, você que reclama que tem um político corrupto,
você votou nele? Você que É. reclama do crime organizado dentro da política, você votou nele? Então, assim, passa pelo voto. Então, assim, nós temos dois tipos de voto hoje no Brasil, que eu considero, não Como é vamos que o falar daquele voto, carioca que né? votou no TH Joia, e Isso. foram milhares, porque você não Foi elege um deputado estadual com centenas de votos, você só elege com milhares de votos. milhares de votos. Como é que Foi esse o Rio de Janeiro. cidadão pode reclamar alguma coisa da falta de água, da falta de energia, do preço dos alimentos, do buraco na rua, se ele elegeu um cara que facilita o Que crime? não representa a sociedade em si, não representa os anseios, as demandas da sociedade. Aí a gente tem dois tipos de voto. É o voto inconsequente, que é esse voto que dá sem pensar no coletivo, e o voto consciente, aquele onde você vota pensando em você e também no coletivo. Então, o que falta muito na nossa sociedade não é só esperar. A gente fica esperando que a polícia resolva o crime, mas o crime ocorre na sociedade. Ou seja, eu tenho famílias, eu tenho filhos. E como é que fica esses valores? Aí depois eu O cobro. senhor disse que a gente fica esperando que a polícia resolva o Resolvo crime. o crime. E aí, nosso último tema é exatamente sobre isso, porque a polícia ela pode resolver o crime, mas ela também pode cometer o crime. E aí é um outro problema. E A o senhor pe- falava há pouco da questão Correção. de correição. Então vamos lá. Ontem a Polícia Federal prendeu um policial federal. O delegado da Polícia Federal, concursado, portanto, não pode ser diferente, deve ter sido concursado. O delegado da Polícia Federal, Gustavo Stil, foi preso ontem sob a acusação de repassar informações sigilosas a traficantes. Veja bem, o cara faz um concurso público, que não deve ser nada fácil de ser aprovado. O cara é investido do cargo de delegado federal. Ele é um servidor público e, nessa condição, ele fica repassando informações sigilosas para traficantes. Conhecido por ostentar uma vida de luxo em suas redes sociais, ele acabou detido pelos próprios colegas enquanto dormia durante o plantão na delegacia do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Ele era um delegado ostentação. No Pensar Piauí, a gente publica aqui imagens dele com garrafas de vinho, charutos que devem ser extremamente caros, e o anel que ele deu para a noiva, comprado de quem? Do deputado estadual TH Joias, que também foi preso pela Polícia Federal. Por envolvimento com tráfico de Por drogas, envolvimento com organizações tráfico criminosas do de Rio de drogas. Janeiro. Aí, professor, a gente está falando aqui de informações sigilosas, de passar essas informações para traficantes, mas uma curiosidade que eu anunciei aqui no início é: a polícia é uma corporação e percebe que um dos membros seus daquela corporação está na bandidagem. Como é isso, professor? O senhor que estuda muito esse assunto e, inclusive, já disse aqui em várias oportunidades que teve e tem familiares ligados à segurança. Isso também acontece em outros campos. Acredito Sim. que médicos podem perceber colegas médicos, professores, tal. Jornalistas. Isso. Agora, um jornalista, quando percebe um outro, um professor, quando percebe um outro, um médico, ele tem que denunciar e alguém tem que tomar providência. No caso dos agentes de segurança, eles têm que agir. Tem que chegar no colega e dar voz de prisão. Como é isso, professor? Eu me lembro que em tempos passados, vou fazer um exemplo da Polícia Militar, na época eu frequentava muito o Cefap. Dormia lá que meu pai fazia formação lá. E aí eu me lembro que existia uma prática nos anos 70, quando pegava alguém, um policial, que praticava algo que denegria a imagem da instituição, a farda era queimada na quadra. Que era como dizer assim, você não faz parte daqui. Você é um Acabou. acabou. Você virou cinza na instituição. Eu não sei se seria bom fazer isso de volta, não, porque algumas instituições seria complicado.
Ia ter muito fogo, muita fumaça, hein, professor? haveria muitas queimadas. E nesse BR-Obrol no Piauí seria muito complicado para É. nós, Corpo de Bombeiros. Mas, assim, é do ponto de vista ético e moral uma sensação de muita decepção de ter entre uns colegas, entre os seus colegas de instituição, alguém que pratica aquilo que nós estamos treinados ou formados para combater, para enfrentar. Então, acredito assim, a Polícia Federal ela dá um exemplo que deve ser seguido, né? Assim, não literalmente como é a peça do Plínio Marcos, navalha na carne, mas no sentido de dizer assim, a Polícia Federal está mostrando para a sociedade que dentro da instituição ainda existe a questão da disciplina, do controle, da regra, do respeito à instituição. Isso é um ponto positivo. Um ponto negativo para a percepção da sociedade é que o senso comum pode imaginar, poxa, a Polícia Federal, uma instituição tão respeitada por nós, ela tem corruptos lá dentro? Sim, em todo lugar tem. Mas assim, é como você diz, para quem está fora da segurança pública, seja federal, civil ou militar, é, parece, não, parece não ser muito doloroso ter. Eu vou à delegacia denunciar um professor ou colega meu. Mas quando eu tenho que denunciar um colega meu de farda, aquilo deve ser uma sensação muito ruim para os vocacionados, como a gente chama. Porque tem muitos policiais, a grande maioria é policial vocacionado. E para evitar que esses vocacionados entrem numa crise de desvalorização, é preciso que as instituições, como a Polícia Federal fez, tirar dos seus quadros. Precisa ser investigado sim, precisa responder pelos seus crimes sim. Esse é um ponto positivo. E aí eu acredito que agora chega um momento que a gente poderia trabalhar, ver uma perspectiva de fazer uma correção institucional continuada. Porque assim a gente poderia estar. Porque hoje a felicidade das instituições públicas é o ego inflamado dos criminosos. Porque quem age aqui não é um policial federal, ele age como policial federal, mas é um criminoso. É um criminoso. Ele é um bandido como todos os outros. A diferença é que o mais agravante, não é nem a diferença, é mais agravante isso aqui. Porque ele faz parte de uma instituição que ela tem um nome, mas ela é uma instituição que tem muito serviço prestado à nossa sociedade. As instituições precisam fazer essa correção para que ela tenha um controle efetivo, para que a gente possa aumentar um grau de confiança nas instituições para que ela possa combater o próprio crime, tirando dos seus quadros os criminosos ou os propensos criminosos. Então acredito que para a Polícia Federal é uma resposta à sociedade de que ela é uma instituição que não aceita esse tipo de indivíduos dentro dos seus quadros. E para o senso comum é ruim porque ele tende a pensar que, poxa, na Polícia Federal também tem bandidos. Não é verdade que existam bandidos. Existem pessoas que estão em instituições e que às vezes debandam para o crime. E essas devem responder como tal, criminosos. E eu quero agradecer aqui a participação do professor Arnaldo Eugênio. Os temas da segurança pública, eles não se esgotam num programa só, então nos próximos Pensar Segurança sempre estaremos retornando a essa temática para a gente ir cada vez melhorando mais, dando a nossa contribuição a partir daqui, aquilo que a gente pode contribuir para o sistema de segurança do Piauí, de Teresina, do Piauí, do mundo e do Brasil. E é isso, queria agradecer ao professor. Daqui a 15 dias voltaremos com o Pensar Segurança, porque a semana que vem nossa discussão vai ser no Pensar Economia. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer. Muito obrigado por esse momento, é um privilégio aqui. Um grande abraço, até a próxima edição de Pensar Segurança.